Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45, diz assim a palavra do Senhor: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Amém. Podem se assentar. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. A Ele honra, glória, majestade, domínio e poder. Queridos irmãos, esse texto, ele traz uma profundidade teológica muito grande. E eu expressei um pouco dessas verdades naquela série de mensagens Ressurreição, um consolo para a igreja. Na parte final eu falei bastante sobre esse assunto aqui, sobre a ressurreição, etc, como é que é o corpo de glória, como é que não é, quando nós estivermos com o Senhor, como é que vai ser as pessoas e as crianças, já preguei isso aí. Em outra ocasião nós vamos estar dando mais estudos sobre isso também, evidentemente, mas eu separei somente esse versículo 45, que no contexto, o texto demonstra uma palavra que eu acho muito interessante, que eu gosto muito, que ela diz assim: está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Aí fala, o último Adão em espírito vivificante. Algumas versões dizem, o último Adão, porém, em espírito vivificante. No entanto, contudo, todavia, o primeiro Adão, alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então ele não está dizendo que é o primeiro Adão e o segundo Adão, abrindo margem para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto e assim por diante. Está dizendo, teve o primeiro e agora tem o último. Então não haverá outro modelo, outro que possa ser aquele que nós podemos olhar e ver. Esse aí é um representante, porque Adão, ele faz parte de um projeto de Deus. Adão é o projeto que Deus tem, evidentemente, com a humanidade. Deus desejou nos seus decretos eternos, na sua vontade soberana, de criar. Nosso Deus é um Deus criador, e pela sua palavra Ele criou todas as coisas. Ele chamou a existência e veio a existir tudo o que existe. Nós não conseguimos entender essa grandeza desse Deus tão tremendo e tão glorioso. Não conseguimos. A nossa mente é muito pequena para compreender tais elevados pensamentos, tais elevadas verdades. Como é que alguém pode criar? Apenas criar. Está aqui, aconteceu. E ele desejou, e ele foi criando. Mas o homem, ele formou do barro. Ele pegou, diz a palavra do Senhor, que ele formou o homem do barro e soprou nas suas narinas. E esse homem, Adão, ele faz parte de um projeto do Senhor. E este, diz a palavra do Senhor lá em Gênesis, que ele fez para a sua imagem e semelhança. Aquele acrasear quer dizer para a sua imagem e semelhança. Gênesis 1 e 27. E no verso seguinte, ele diz que o abençoou e mandou ele encher a terra, povoar a terra, frutifique e multiplique aí, povoai a terra, enchei a terra. Esse era o projeto de Deus, criar uma raça, a humanidade. Ele quis fazer isso e ele fez isso. Muito embora a ciência, os cientistas, a comunidade científica não acredite nisso, eles creem que é uma evolução, que todas as coisas vão evoluindo. Eu ouvi o disparate de dizer que até mesmo Deus está evoluindo. Eu ouvi isso. Então, os evolucionistas, eles acreditam que um micro-organismo foi se evoluindo e passou e assim por diante, unicelular, pluricelular, e assim por diante, até que se formou as organizações biológicas, e formou até que chegou numa espécie de antecedentes, nossos antepassados, né? Aí vem o homem Neandertal, isso, aquilo, aquele outro, até o Homo sapiens. Isso é o projeto na mente da comunidade científica, daqueles que não acreditam em Deus, dos ateus e assim por diante. Mas a Bíblia nos mostra que Deus pegou o homem, formou do pó da terra, do barro, da lite, do lodo. Ele fez o homem, o projeto, Adão. Esse é o primeiro Adão, o modelo, aquele que seria ali, digamos assim, o pai da raça. E Deus fez ali, né? Para vocês entenderem melhor. Só que aconteceram algumas coisas e Deus deu ali para ele uma tarefa, né? Algumas tarefas
entre as quais ele tinha que cuidar do jardim do Éden. Ele estava no Éden e havia o jardim do Éden, e no jardim do Éden ele cuidava, ele fazia muitas coisas, não só ali evidentemente, ele cuidava, ele olhava, ele plantava, enfim, fazia tudo ali um pouco. E Deus olhou assim: não é bom que o homem esteja só, façamos-lhes uma ajudadora, uma auxiliadora. Fizeram uma mulher, e o Senhor fez a mulher, da costela de Adão fez a mulher. E diz a palavra do Senhor que eles estavam ali com uma lei. A lei era essa: enchei a terra, frutificai, vamos aí, domine, vai enchendo, domine sobre os peixes, domine sobre as aves, domine sobre todas as coisas, vai cultivando aí, vai cultivando a terra. Aliás, isso aqui, me lembrei agora de uma frase que eu usei em uma pregação há uns 15 anos atrás, no mínimo 10, que Deus criou o homem para que ele dominasse, né, dessa maneira: domine sobre as plantas, domine sobre o peixe, domine sobre... Agora, dominar sobre as plantas, ou seja, o cultivo, dominar sobre a cultura, entender e saber como é que é. E o engraçado é que tem planta que domina o homem. Vocês sabiam disso? Deus fez o homem para dominar a planta, e tem planta que domina o homem. Por exemplo, o tabaco. O tabaco é uma planta, e tem muitos homens que são dominados pelo tabaco. Ou, por exemplo, a bebida alcoólica, a cachaça, é uma planta, é a cana que domina muitos homens. Inclusive, eu conheço pessoas que já me contaram ali, lá no desafio, que eu fui pregar lá em Jacareí uma vez, um lugar longe, nem me lembro direito onde, muito grande até por sinal, que a maior dificuldade de abstinência é quando eu pensei que era a cocaína, o crack, a heroína. A pior abstinência é do álcool. Eu não tinha essa ideia. E do álcool pensa bem, a planta dominando o homem. Mas Deus fez o homem para dominar. Por conta Deus deixou uma lei ali: enche a terra. Só que ele tinha no jardim plantado ali a árvore da ciência do bem e do mal. E essa aí Deus não queria que o homem comesse. Tinha a árvore da vida e tinha a árvore da ciência do bem e do mal. E dessa ele não queria que o homem comesse. Mas a Bíblia nos mostra que havia ali um ser que era muito astuto, muito sagaz, sedutor. O inimigo usou a serpente. Os irmãos conhecem bem a história. E aquela serpente, aquela voz sedutora, porque o inimigo das nossas almas, ele trabalha com duas linhas perigosíssimas. Uma é a perseguição, devastação, destruição, e a outra é a sedução. Foi assim com a igreja no passado. Às vezes ele entrava, destruía, matava, saqueava, esquartejava, jogava para os leões, para as feras, colocava em postes e ateava fogo. Em outras ocasiões, não. Em outras ocasiões, ele juntava-se uma congregação com suas heresias simples, mas isso aí não é demais. Isso não tem problema. Uma coisinha aqui, não, isso não tem problema. Você deixa bobaginha, e aí foram entrando, e começou a acontecer grandes e terríveis heresias, que nós enfrentamos delas muitas nos dias atuais. Desde sempre, e nos dias atuais, com muita braveza, nós temos que lutar, com muita bravura, essa é a melhor palavra, nós temos que lutar e proclamar o puro e santo evangelho. Isso foi entrando, e a serpente então seduziu aquela mulher. E aquela mulher chegou, pegou o fruto e comeu. Diz a palavra do Senhor, diz a palavra de Deus, que ela desejou, que ela comeu. E que ela chegou e disse para o seu marido: olha, eu comi, você comeu? Eu também comi. E ele comeu, e quando ele comeu, os seus olhos foram abertos. Eu sempre achei isso aqui interessante. Quando ela comeu, não havia acontecido nada ainda nesse nível. Mas quando Adão comeu, porque Adão era o cabeça, o homem é o cabeça da mulher, ele era o cabeça da raça, e o casal, os dois são um. Quando a metade comeu, não sei, alguma coisa interessante ali, mas quando ele comeu, os olhos deles então se abriram. Aí eles viram que estavam nus, eles viram que estavam em pecado, e começaram a se esconder, a achar um jeito de se ocultar do Senhor, porque o Senhor todo dia, na parte da tarde, pela viração do dia, ele vinha falar com eles, tinha aquela comunhão íntima com aquela família, com aquele povo ali, com aquelas pessoas que estavam ali. Não era só Adão e Eva, não vou falar isso agora porque o tempo não permite, porque havia seus filhos, houve muitos anos, muito tempo ali e tal, etc. Mas quando o Senhor chega e pergunta, chama aí, a voz do Senhor ecoou ali no jardim, como todas as virações da tarde, o Senhor ia lá, e ele chamou Adão, e Adão se escondeu e disse: o Senhor, Adão, onde estás? É evidente que Deus sabia, porque Deus sabe todas as coisas. E ele perguntou: Adão, onde estás?
E aquela voz vinha dizendo assim: Adão, onde estás? No meio do jardim, lá no paraíso, coisa mais linda, com uma temperatura agradabilíssima, com um ambiente agradabilíssimo, sem a queda, sem o pecado. Mas agora viu o homem caído, experimentou o pecado, sabia na prática o que era o mal, sabia na prática o que era o pecado. E quando a voz ecoou, Deus sabia onde de fato ele estava, e sabia evidentemente o que eles haviam feito, como Deus sabe o que eu fiz, o que eu faço e onde eu estou. E Deus sabe muito bem como é que nós estamos e onde nós estamos nesta noite. Ah, pastor, nós estamos sentados no banco aqui na igreja. Sim, fisicamente estamos aqui, mas como é que nós estamos? Será que nós estamos assentados nas regiões celestiais com o Senhor? Será que nós estamos sentados com as bênçãos ricas celestiais do Senhor? Ou nós estamos andando de uma aparência apenas? Deus bem sabe onde nós estamos. E quando Deus chama aqui, aquela voz ecoa ali, diz a palavra do Senhor que ele teve medo porque estava nu. Nós nos escondemos, mas quem te disse que estava nu? Ah, a mulher que o Senhor me deu. Aí ele fala com a mulher, e a mulher: não, mas foi a serpente, né? Aquela, não, foi ele, mas por culpa daquele outro. Seria tão melhor, seria tão mais fácil se ele chegasse só: Senhor, eu pequei. É tão melhor quando nós chegamos diante do Senhor e fazemos o que está escrito no livro de Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Então diz a palavra do Senhor. Bom, então já que é assim, os irmãos conhecem a passagem. Foi amaldiçoado, houve maldição no homem, na serpente, na mulher, na terra. A terra produziu espinhos, etc. Toda aquela situação terrível que houve ali por causa da queda, por causa do primeiro Adão. Quando antes que Deus fizesse todas essas coisas e criasse tudo que nós temos aqui, havia então sobre a face das águas, ou a face da terra, a terra era sem forma e vazia. Mas era sem forma e vazia por quê? Porque havia uma outra queda, que quando aquele querubim que era ungido na guarda, que muitos no livro de Ezequiel 28 e Isaías 14 tem ali a história da queda, muito embora não há um consenso de todas as linhas teológicas, não há um consenso, mas a maioria dos irmãos em Cristo, das igrejas reformadas, igrejas assembleias, por exemplo, entende que em Isaías 14 e Ezequiel 28 fala da queda de Satanás, fala da queda de Lúcifer. Uns até eu acho que não é coerente usar essa palavra Lúcifer, mas enfim, era um querubim que caiu, que pecou, que desejou subir, segundo o texto de Ezequiel, as mais altas nuvens e estar no lugar de Deus, segundo a maioria do entendimento dos amados teólogos, doutores e professores, assim por diante. O fato é que ele caiu, e diz a palavra que ele foi precipitado, e por conta disso a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre a face das águas, comunicando vida. E quando Deus quis fazer aquilo, Ele fez: haja luz, haja isso, haja aquilo, foi criando, e dentro daquele projeto Deus criou o homem, e dentro do projeto do homem, o homem caiu. E algumas perguntas, muitas delas são feitas, inclusive nós temos uma situação muito difícil de entender aqui. Peraí, mas como é que Deus sabia que o homem ia cair e permitiu? Fez o homem mesmo sabendo se Deus é onisciente? Ele é onisciente, sabia de fato. Bom, Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E nós temos que saber que a sua misericórdia é infinita, graças a Deus, gloriosa, renova-se a cada manhã. Então, olhando para esse texto, de repente nós chegamos ali naquele momento onde Adão tinha aquela comunhão com Deus. Aquela comunhão foi rompida, preste bem atenção. Aquela comunhão tão linda, tão gloriosa. Imagina, chegando à tarde, pela viração do dia, o Senhor vinha e ficava ali com Adão, conversando com ele, com a sua esposa, e sei lá, fica uma conjectura, né? Nós fazemos conjecturas aqui. Imagina isso. E todos os dias, e um dia essa comunhão é quebrada. Um dia essa comunhão ela é quebrada. Em Gênesis 3:6, aquela mulher, depois de ser ali assediada pelo inimigo, aquele maligno, terrível que foi ali naquela mulher, mostrando ali, e a Bíblia diz, eu quero ler com você, no livro de Gênesis 3, verso 6, esse aqui é importantíssimo, para nós seguirmos nossa ministração nesta noite. Olha só, Gênesis 3, versículo de número 6, Gênesis 3, verso 6, observe o que diz aí, na palavra do Senhor. Glória a Deus. E viu
a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras para si, e fizeram aventais. Ou seja, olha só, ela olhou, ela viu. Observe, eu quero que você vá comigo agora lá para o livro de 1 João, capítulo 2, vamos lá. 1 João, epístola, capítulo 2 e o verso de número 16. 1 João, capítulo 2 e o verso de número 16. Observe bem isso, coisa interessante, interessantíssima. João 2, ou 1 João 2, o verso 16, diz assim: porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o versículo continua dizendo, né? E o mundo passa, é sua concupiscência, etc. Mas observe aqui, ó, ela viu a mulher que a árvore era boa para comer, concupiscência da carne. Vai fazer bem para minha carne isso daí. Isso vai fazer bem para mim, isso aí para minha carne vai ser satisfatório. Concupiscência, a palavra concupiscência quer dizer desejo, aquele desejo da carne. Ela viu aquilo, e muitas vezes nós olhamos alguma coisa que não devemos, que não podemos, mas nós desejamos, nós estamos ali naquela concupiscência da carne. O pecado, aquilo que habita em nós, aquilo que nós estamos ali olhando, vendo, desejando daquela forma, querendo daquele jeito, a concupiscência da carne. Isso aconteceu com aquela mulher, com Eva. Ela viu que a árvore era boa para comer. Olha só, concupiscência da carne. Seguindo, e a concupiscência dos olhos. 1 João 2,16. Diz a palavra, ela viu que era agradável aos olhos. Eu não sei que fruto era, mas ela viu que era desejável para comer, boa para comer. Isso daí para minha carne é uma coisa tremenda. Essa aí é agradável aos olhos, enche os olhos. Não tem a frase que nós usamos? Isso enche meus olhos. Que coisa mais tremenda, que coisa mais gloriosa, que coisa linda, enche meus olhos, mas não lhe pertence. Você serve ao Senhor. Olhar para as coisas que não pertencem, coisas do mundo, coisas das trevas, coisas do pecado. Muitas vezes nós ficamos olhando para o ímpio, invejando o ímpio no seu caminho trilhado, cheio de imoralidade, cheio de pecado. Aqueles que ligam a televisão são fanáticos por aqueles adúlteros, por aqueles promíscuos, por aqueles que ficam ali naquela televisão, passando aquelas imundícias, aquela música de funk, aquela música podre, aquela letra podre, que eu nem posso chamar de música, e o crente às vezes está ali, nem não consegue entender aquela imundícia, aquilo enche os seus olhos, enche os seus olhos. Não tem o prazer na palavra, não tem o prazer de olhar para a palavra do Senhor, de fixar os olhos em Jesus, mas tem prazer naquilo ali. Isso aconteceu com aquela mulher, isso aconteceu com Eva. Aquilo ali era agradável aos seus olhos, e diz assim a palavra do Senhor, e desejável para dar entendimento, soberba da vida, que está aqui em 1 João. Mas a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo, e o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que está no Senhor, aquele que permanece no Senhor, faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Ou seja, nem a vontade da minha carne, nem dos meus olhos, nem aquilo que possa ser aparentemente assim muito lindo lá fora do Evangelho, fora da verdade, fora do princípio bíblico cristão, centrado na verdade do Evangelho. Porque ser cristão é ser moralmente melhorado, evidentemente, transformar isso, primeiramente, é ser nascido de novo. Ele é nascido de novo, ele é feito filho de Deus. Então é lógico, é evidente que o inimigo luta e ataca de várias maneiras, e são grandes os seus ardis, são grandes as suas investidas, e ali diz a palavra do Senhor que houve a queda. Agora eu quero que vocês olhem para outra coisa. No livro de Tiago, eu preciso ler esse texto também, em Tiago capítulo 1 verso 14 e 16. Tiago, capítulo 1 verso 14 e o verso 16, tá? Antes de Pedro, capítulo 1, verso 14 e 15, melhor dizendo. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Vocês estão entendendo? Cada um é atraído, ouça bem aqui, palavra, Bíblia.
mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz do pecado, e o pecado consumado, ou sendo gerado e consumado, gera a morte. Então, observe, se eles estivessem ali, eles poderiam ter resistido. Eu não sei como seria a história, certamente o desfecho seria outro, mas quando às vezes nós falamos assim, olha, fui tentado, fui tentado, não aguentei, eu cedi. Ah, mas é que aquela mulher, ela era muito sedutora. Sim, eu entendo isso, ela é muito sedutora, mas se você não quisesse, você não teria ido, porque quando dois não querem, dois não brigam. Ah, mas você nem sabe, aquele homem lá, ele chegou com aquele encanto, com aquilo outro, e eu com meu marido já não estava muito bem. Você pode até não estar bem com o seu marido, mas você tem que estar bem com Deus, porque se você estiver bem com Deus, Deus vai dar uma situação na sua vida, no seu casamento, no seu lar e na sua família. Nós temos que entender que nós temos que estar bem com Deus. Às vezes nós temos intempéries, lutas difíceis, mas nós temos que buscar, saber entender onde ir quando não souber o que fazer, o que eu tenho que fazer, ou aonde ir quando eu não sei o que fazer, mas eu tenho que saber aonde eu tenho que ir. Eu tenho que ir aos pés do Senhor, eu tenho que ir aos pés do meu Senhor, do meu Salvador, que sabe todas as coisas, que entende todas as coisas, que tem poder para nos dar forças, porque nós somos tentados por aquilo que está ali gerado em nós. Não é porque, é claro, somos pecadores ainda, muito embora salvos, nascidos de novo, e nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Então nós temos que entender que cada um é tentado. Tiago está aqui, cada um é tentado, engodado e atraído pela sua própria concupiscência, aqueles desejos. E o desejo ali vai entrando, nós vamos deixando de servir, deixando de orar, deixando de adorar o Senhor, deixando de ter o compromisso. Eu não estou dizendo deixar de vir ao culto, porque às vezes as pessoas trabalham e só tem um dia na semana para ir ao culto. Às vezes ela não tem aquela facilidade de estar todo dia, segunda, quarta, quinta, domingo, não tem. Domingo de manhã não tem. E algumas vezes é difícil, mas ele pode estar em comunhão com Deus mesmo nessa dificuldade em trabalhos, até que Deus abra uma outra porta ou mude alguma coisa, eu não sei, mas a comunhão com Deus não depende de nós estarmos aqui. A comunhão com Deus é diuturnamente. Agora, a palavra do Senhor nos diz sobre essa grande consequência que aconteceu, que ocorreu ali, essa grande tragédia que aconteceu ali no Éden. Agora observe o livro de Romanos, capítulo 5, vamos lá. Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, verso 12. Observe bem isso. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecamos. Por isso que todos pecaram. Olha, por causa de um homem abriu a porta, entrou o pecado no mundo, e esse homem é Adão, e pelo pecado a morte, por isso todos pecaram. E qual é o salário do pecado? A morte. Ora, por causa de um homem, é o texto. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou, e pelo pecado entrou o pecado, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Queridos, olhem para cá um pouquinho, prestem bem atenção. Vocês bem sabem que eu trabalho na área da saúde, eu canso de dizer isso, tenho amor pelo que eu faço com amor aquilo que eu estou fazendo no meu trabalho, mas muitas das vezes nós olhamos para a pessoa ali, que a única coisa que nós podemos fazer, Senhor, cura ele, Senhor, então leva, porque o sofrimento é grande. Nós que trabalhamos na enfermagem, na medicina, na enfermagem, no meu caso, enfermagem, nós não somos fortes não, gente, não somos não, nós somos firmes. Você acha que não dá aquele aperto do coração de ver uma pessoa que você sabe que está ali, não tem mais o que fazer, por causa do pecado que entrou? Por causa do pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, ou seja, todos estão debaixo desta maldição do pecado, e isso aí é uma tragédia que veio para a humanidade. E o texto é bem claro aqui dizendo: por causa de um homem entrou o pecado, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Que coisa tremenda, que tragédia que ocorreu ali. E a Bíblia fala em Hebreus 9, 27, que morrendo o homem segue a juízo. Ou seja, existe aqui algo assim tremendo,
pesado, forte, que aconteceu ali, que nós quando meditamos, falamos, meu Deus, era uma comunhão tão grande, era uma comunhão íntima com o Senhor, era algo assim tão profundo, tão tremendo e tão glorioso, que Deus passava com ele um tempo, eu não sei, abraçava, não sei, era a coroa da criação, era a coisa mais tremenda que tinha ali, aquela comunhão profunda, gloriosa, foi quebrada por causa do pecado. O pecado, ele gera morte. Se o homem não se vê em Cristo, ele está na morte. Jesus disse, até mesmo os mortos vão ouvir a minha voz, e quando eles ouvirem, eu vou lhes dar vida. Ele está falando de mortos em pecados. Aqueles que nós estamos pregando aí fora, são todos mortos em pecados, como nós também éramos, também mortos em pecados, nas nossas ofensas, por causa da consequência pesadíssima, daquele peso tão grande que aconteceu lá. E esse pecado, ele trouxe morte física, morte espiritual e morte eterna. Essa consequência é porque o homem não ia morrer. O plano de Deus não é que o homem morresse. Eu olho para a Santa Casa, as pessoas morrendo, sofrendo ali. Eu falo, meu Deus, o seu plano não era esse. Era que todos vivessem. Mas por causa do pecado, entre as doenças, as drogas, a morte de todas as formas terríveis, por causa do pecado. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos na sociedade, uma sociedade também que às vezes tem saúde, tem vendendo saúde, mas está morto espiritualmente porque não tem o Rei da vida. Estão ali com dinheiro, estão ali com sucesso, estão com fama, estão com tudo que possa imaginar, mas estão mortos, são cadáveres ambulantes, porque estão mortos nas suas ofensas e nos seus pecados. Por quê? Por causa de um homem entrou o pecado e por isso todos pecaram, e a morte passou a todo mundo. Coisa horrível, terrível. A morte, ela traz algo assim tão terrível, que por exemplo nós temos a separação de Deus. A morte traz, o pecado, melhor dizendo, ele traz a morte. O pecado, ele traz a separação de Deus. Observe, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 e 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 e verso 9. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Verso 8 e verso 9. Depois você lê o texto todinho, para entender o contexto melhor. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Está falando da vinda do Senhor, da esperança da sua vinda, mas esse dia será um dia de grande peso para aqueles que não querem, não andam, não querem viver com o Senhor, desobedecem ao Evangelho, e Cristo virá tomando vingança daqueles que não obedecem ao Evangelho, daqueles que não obedecem a Deus, os quais, olha só o que diz o texto, olha só o que diz a palavra, os quais, estes que são rebeldes, que não querem Cristo, que não querem o Evangelho, querem andar a sua concupiscência, a sua vontade, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face e da glória do seu poder. Imagina, o inferno é real, e estarão longe da presença do Senhor, longe de Deus, longe da presença soberana, sublime, gloriosa e eterna do Senhor. Olha quantas coisas aconteceu. Livro de João, capítulo 8, verso 34. Evangelho de São João, ou Evangelho de João, capítulo 8, verso 34. Olha só o que diz. João, capítulo 8, verso de número 34. Uma das coisas que aconteceu do pecado foi a morte. A outra coisa que vai acontecer, e que já acontece quem está em pecado, é a separação terrível do Senhor. E João 8,34 diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Então, quando Adão pecou, ele abriu essa porta para a morte, para a separação e para a escravidão. Ele teve este peso, aquela atitude, aquilo que ele fez ali, ele trouxe para a humanidade essa consequência terrível da morte, da separação de Deus e também desta terrível verdade que Cristo diz, que aquele que não está no Senhor é escravo do pecado. O pecado escraviza, o pecado ele escraviza. Ah, eu sou livre, eu faço o que eu quero, faz. Não, você é escravo. Ah, mas eu vou onde eu quero, eu não tenho que estar domingo na igreja, eu não tenho que estar ali junto com o pastor chamando para evangelismo e aquilo tudo, de orar. Imagina, sou livre.
Eu posso beber, fumar, adulterar, prostituir, ir no carnaval, fumar maconha, cheirar cocaína, pode fazer o que você quiser. É livre nada, é escravo do pecado, é escravo das trevas, é escravo do mal, é um escravo que está longe de Deus, está morto e está aprisionado pelas trevas terríveis. E o título da mensagem que eu estou pregando nesta noite é esse: a excelência do último Adão. Por causa de um homem, primeiro Adão, houve tudo isso que eu estou falando aqui. Mas agora eu vou falar sobre a excelência do último Adão, não do segundo Adão, nem do terceiro Adão, nem do quarto, do último, porque nele chegou, quando ele chegou, diz a palavra do Senhor, 1 João capítulo 3, verso 8: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Tem uma esperança para a igreja, tem uma esperança para a humanidade, há uma esperança para o pecador. Para isto se manifestou o último Adão, para desfazer, para destruir as obras do diabo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Olha, queridos, eu quero pregar nesta noite sobre essa temática, com esse título: a excelência do último Adão. Aleluia! Eu sinto a presença do último Adão aqui nesta noite. Foi ele que me buscou na escravidão, foi ele que me tirou da morte, foi ele que me tirou da separação. Isaías diz que o braço do Senhor está estendido para que possa abençoar, e nem o seu ouvido tapado para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas o Senhor Jesus veio naquela cruz, derramou seu sangue precioso para desfazer as obras do diabo. A excelência dele é tremenda, é gloriosa, é soberana, é sublime. Jesus, ele veio desfazer as obras do diabo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Observe, mas por quê? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, o apóstolo Pedro, cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, cheio da graça e tomado pelo Senhor, ele disse assim: portanto, em nenhum outro nome há dado entre os homens debaixo do céu, pelo qual se importa que o homem seja salvo. Só existe um em que o homem pode ser salvo, e nem Buda, nem Kardec, nem quem quer que seja, só Jesus é o Salvador. Se você está nele, você está livre. Se você está nele, você tem vida. Se você está nele, tem comunhão com o Senhor. A excelência do último Adão é que ele traz a comunhão, ele traz a vida, ele traz liberdade. Está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus por essa verdade. Você pode aplaudir por ele refletindo o pecado do mundo. Aleluia! Quantas vezes as pessoas vão para o carnaval? Eu sou livre para sambar carnaval, e vai lá e fuma. Eu não sei se fuma, se cheira aqueles, não sei lá, aquela porcaria toda que eu nunca usei droga, mas vai lá e cheira e fuma e bebe e pula, rodopia, cai, se veste de mulher, aquele baita daquele macho lá, com batãozinho de mulher, daquele bloco, sai das contas e sai dançando. Bum, 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 bum. Eu sou livre, é livre nada, é o escravo do pecado, é o escravo das trevas. Aí vai os crentes também chegando: vamos fazer carnaval para Jesus também. Aí vai naquela avenida lá, e vai os crentes lá: o carnaval é de Jesus, vamos lá. De Jesus é santidade, de Jesus é vida com respeito, de Jesus é vida com graça, de Jesus é vida com graça da sua pessoa e presença, de temor do Senhor. Portanto, nenhum outro nome dado entre os homens há, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu estou falando deste, o último Adão. Não é o segundo Adão, é o último. Chegou nele, acabou. É ele que resolve a situação. É ele que resolve a situação. Observe no livro de Lucas, capítulo 2, quando Jesus nasceu, lá em Belém, a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos diz que ali vieram os anjos celebrando e cantando, e os pastores viram. Interessante, né? Apareceu para os pastores, eles viram aquele canto, aquela coisa toda, e os anjos ali e tal. Aí eles disseram: olha, na cidade de Davi nasceu hoje, aí vem aqui, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele nasceu Salvador, ele nasceu Cristo, que é ungido e é o Senhor. Na cidade de Belém nasceu o Salvador, aleluia, nasceu o Salvador. O último Adão, o primeiro Adão lá no paraíso falhou. O primeiro Adão com toda a regalia falhou. O primeiro Adão não tinha calor, não tinha frio, não tinha temperatura, não tinha que pagar conta, não tinha que prestar conta assim de patrão,
ele estava ali, dando o nome para os bichinhos, chamava um de cavalo, esse é girafa, isso aqui, isso aí, foi lá, e cuidava, e tinha tudo, mas ele caiu, e por causa da sua queda veio o pecado, e por causa do pecado a morte, a separação e a escravidão. Mas nesta noite eu quero que você saia daqui convicto de uma coisa. Talvez você pense, não há esperança para mim, talvez você pense, eu estou viciado, eu tenho problema, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo resolver. Eu estou te dizendo uma coisa que a palavra diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Para Jesus tem jeito sim. Quando ele entra na parada, acabou. O último Adão, o excelente está aqui nesta noite, na minha vida, na sua vida. A palavra nos garante isso, aleluia. Oh, glória a Deus. Olha só, presta bem atenção. O texto que eu li com vocês em Romanos 5,12 diz que por causa do pecado, por causa da queda de Adão, ele abriu uma porta muito terrível e muito tenebrosa, e por causa dessa porta passou o pecado. Por essa porta entrou, melhor dizendo, o pecado. Por essa porta entrou a morte. Por essa porta entrou a herança maldita do pecado. Porque a pessoa pode pensar, mas é pecador, mas eu sou muito bom marido, boa esposa, bom pai, bom amigo, bom vizinho, bom patrão, bom empregado. Não roubo, não mato, não trafico, não sou trambiqueiro, sou honesto, sou decente, moralmente impecável. Mesmo moralmente impecável, irás para o inferno se não se arrepender do seu pecado, porque nós todos somos pecadores e precisamos de Jesus, porque Jesus é o libertador, Jesus é o Senhor, Jesus é o ungido, o Cristo vivo e verdadeiro. Adão foi tentado no paraíso, falhou. O último Adão, tentado no deserto, e triunfou. João Batista vem pregando: arrependei-vos, arrependei-vos. E quando vinha aquela turma, ele dizia assim para aquelas lideranças religiosas: quem vos induziu a fugir da ira vindoura, raça de víboras? E de repente ele olha e diz assim: olha, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus vem e ele fala assim: não, eu não posso te batizar, o Senhor tem que me batizar, eu não sou nem digno de desamarrar a sua sandália, convém que assim seja feito. Diz a palavra que ele foi batizado ali, aliás, Jesus foi batizado por João no Jordão, batizou, ele foi levado pelo Espírito lá para o deserto, lá para aquele confronto, lá para aquele enfrentamento, lá no deserto. Adão estava no lugar de tranquilidade, de delícias, de regozijo, de gozo, de prazer. Mas lá no deserto, o mesmo que tentou Adão foi tentar o meu e o seu Salvador. E chegou e disse: se tu és, colocando dúvida nele, o Cristo, manda essas pedras transformar em pão. Nem só de pão viverá o homem. Levou ele a um alto pináculo e disse: olha, se você quiser me adorar, eu te dou toda essa glória aqui. E foi fazendo isso com ele. Manda que os pães se transformem, as pedras transformem em pão. E foi tentando, e foi fazendo tudo aquilo. Você sabe, conhece a história, está lá em Lucas 4, a passagem bíblica, a partir do versículo Lucas 4, a partir do versículo 1, se não estiver enganado. E naquele lugar tórrido, 50, 48 graus de manhã durante o dia, abaixo de zero à noite, um lugar terrível, inóspito, um lugar tenebroso, jejuando 40 dias, 40 noites, orando e jejuando, mas tinha uma grande diferença: ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. O que está faltando no meio da igreja? Nós estamos faltando ser cheio do Espírito Santo.
Eu quero clamar que o Senhor venha nos encher com o seu Espírito Santo nesta noite. Talvez não estamos conseguindo vencer alguma coisa, é porque nós estamos cheios do nosso conhecimento, cheios da nossa verdade, cheios de filosofia, cheios de tanta coisa, cheios de tanto achismo. Mas vamos nos vaziar nesta noite e nos encher do Espírito Santo para esse confronto com as trevas, para esse confronto com o mal, para esse confronto ali fora. Aleluia! Mas cheio do Espírito Santo, dizer: para trás de mim, porque nem só de pão viverá o homem, mas viverá da palavra que sai da boca de Deus. É esta palavra que fortalece a igreja, é esta palavra que enche a igreja, é esta palavra que fortalece o crente. Aleluia! Oh, glória! Glórias a Deus. 1 Coríntios 15, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro natural, mas o excelente, ele é espiritual. Aleluia. Escute isso. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo, aqui fala segundo homem, né? O segundo, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. Você já leu isso com atenção mesmo? Eu não estou falando você fazer um compêndio teológico, etc. Você leu, só leu isso. Tal o terrestre, demais também são terrestres. Terrenos, são os terrestres. Qual o celestial, ou como o celestial, os demais também serão celestes. Você entendeu isso? Deus te chamou para ser de uma natureza celestial. Ainda que o pecado atingiu e a humanidade caiu, Jesus manifestou o último Adão, o excelente se manifestou para desfazer as obras do diabo, para pegar o homem no pó, pegar o homem caído no mercado de escravo de Satanás e colocar na presença de Deus. E se vós já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas que estão lá em cima, nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aleluia! Olha isso. E agora eu digo isso, irmão. Verso 50. Aqui no 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, o primeiro Adão, assim traremos também a imagem do celestial. Você consegue entender isso? Eu vou tentar explicar um pouquinho, mas eu não consigo, se o Espírito Santo não nos clarear nossa mente, nosso coração. Tal era o terreno. O Adão primeiro, ele pecou e trouxe aquela imagem do homem caído, do homem sem Deus, do homem escravo, do homem que morre, do homem morto em ofensas e pecados. Mas tal é o celestial, também nós seremos como? Que quer dizer isso? Que desde já, em Cristo Jesus, nós desfrutamos de uma outra posição, de uma outra natureza e de uma outra grande, gloriosa e tremenda esperança. Nós podemos até tomar mortos o nosso corpo aqui na terra, mas nós temos a certeza que nós vamos ser levantados do pó quando o Senhor voltar, e teremos um corpo de glória, assim como ele é um corpo de glória, assim como herdamos aquela herança maldita do pecado, nós temos a herança em Cristo, a bendita esperança. Os que morreram em Cristo vão ser ressuscitados em corpo de glória. Eu e você desde já participamos de uma natureza celestial. Aleluia. E agora eu digo isso, irmão, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aí ele começa a explicar aqui sobre aquela transformação do corpo abatido no corpo de glória pela vinda do Senhor. Escute isso. Você conseguiu pegar um pouco disso hoje? Você conseguiu entender um pouquinho disso hoje? Adão nos deu uma herança do pecado, que traz morte, separação, que traz tanta desgraça, tanta coisa ruim, tanta escravidão, tanta podridão, tanta mentira, tanto erro, tanta coisa ruim, fétida e nojenta. Mas Deus não ia deixar isso barato, não. Deus tinha um projeto, e Deus tem um projeto. Deus tem um projeto com a humanidade. Deus tem um projeto com a coroa da sua criação, que é a humanidade, que é o ser humano. Talvez você olhe e fale assim: não é comigo isso, não, é com você mesmo. Vamos lá para Romanos 6. Romanos 6, capítulo 15, 6, verso 15. Romanos
capítulo 6, verso de número 15. Olha bem isso, preste bem atenção. Acho que na minha Bíblia não tem Romanos 6. Ah, tem. Romanos 6, 15. Observe, leia tudo antes, tudo depois, mas agora 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo algum. Paulo está dizendo, não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Por que estamos debaixo da graça? Vamos pecar? Porque ele vai dizendo assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então na mente de muitos ficou assim, então vamos pecar mais? Se onde habitou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, na mente de muitos era assim, bom, então vamos pecar. Porque se quanto mais eu peco, mais graça tem. Olha a mente dele. Aí Paulo vem ensinando, não é isso não é bem assim. Porque você vivia na abundância do pecado, agora onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vou explicar daqui a pouquinho melhor isso. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Se você apresenta para o pecado, você serve dele, escravo, para a morte. Mas se você se apresenta para o Senhor, para a obediência, você vai ter o fruto da justiça. Observe, mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Paulo está dizendo que vocês foram escravos e agora são libertos. Verso 18: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres, presta bem atenção, quando eres, quer dizer que não são mais, porque quando eres servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Vocês estão entendendo? Tudo que Adão fez, ele trouxe uma imagem caída, de morte, de separação, de escravidão, de distância do Senhor. Mas o excelente, o último Adão, a excelência do último Adão, aquele que nos olha, diz, ele se fez carne por nós, ele viveu e sentiu. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele pagou na cruz do Calvário este pecado, ele pagou o salário, é a morte, então eu vou morrer. Só que tem um detalhe: depois de 3 dias eu vou levantar, depois de 3 dias eu vou ressuscitar, depois de 3 dias ele ressuscitou para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Fiquemos em pé. A excelência do último Adão. O primeiro é alma vivente, o último, espírito vivificante. O primeiro trouxe a morte, abriu a porta para a morte. O último diz assim: eu sou a porta. Aleluia, eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não vai não, vem, tem que passar por ele. Para ir para Deus, Pai, tem que passar por ele. Ele é a porta. Ah, mas eu tenho dinheiro nojento, eu vou lá, não. Eu sou a porta. Adão, a porta para a morte, a porta para o pecado, a porta para a separação. Jesus, a porta para a vida, a porta para a comunhão, a porta para estarmos livres na presença do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A excelência do último Adão, a excelência do último Adão. Ele pega o maconheiro, ele pega o traficante, ele pega a prostituta, ele pega o homossexual, ele pega o viciado, ele liberta, ele arranca das garras das trevas do pecado, ele dá um banho de
sangue do seu precioso sangue. Ele limpa, Ele lava, Ele te ama, Ele te entende, Ele te conhece, Ele perdoa. E quando Ele faz isso, Ele nos coloca sentados nas regiões celestiais. Porque então, como tínhamos a imagem daquela queda, temos a imagem de Cristo agora já desde então, na sua presença gloriosa. Aleluia! Jesus vem buscar uma noiva, não vem buscar um cadáver. A noiva é viva, a noiva é linda, a noiva tem um bom cheiro de Cristo. Aleluia! Jesus, Espírito vivificante. Talvez você não tenha mais forças. Talvez você pense assim, não dá para mim, não tenho mais condições. Talvez você pense, para mim não tem como, para mim não tem jeito, para mim não há mais solução. Mas eu quero te dizer, eu quero dizer com todas as letras de certeza, Mateus 12, verso 6, diz a Bíblia, que Jesus é maior que o templo. Jesus é maior que o sábado, Mateus 12, 8. Jesus é maior que Jonas, 12, 41 de Mateus. Jesus é maior que Salomão, 12, 42 de Mateus. Jesus é maior que Abraão, 8 e 53, 1 e 11. Porque Abraão era pai de uma multidão, mas o Senhor Jesus concede que todos sejam feitos filhos de Deus. Aquele que nele crê tem vida eterna e passa a ser filhos de Deus. Aleluia! E para nós encerrarmos, João 15, 13, escute essa. João capítulo 15 e o verso 13. Jesus maior que o templo. O templo era o símbolo máximo da nação de Israel. Mas Jonas, um profeta tremendo, com o exemplo que o próprio Cristo disse, ele era maior que o sábado, maior que Salomão, que aquela mulher até atravessou quilômetros e quilômetros para ver e ouvir a sabedoria. Mas olha só, em João 15, 13, o que Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este. Maior que o templo, maior que o sábado, maior que Jonas, maior que Salomão, maior que Abraão. Aí ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida, de dar a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que isso. A excelência do último Adão. O primeiro Adão caiu e trouxe a queda para nós. Mas a Bíblia diz, quando Jesus falou para Nicodemos: quando eu for levantado, atrairei muitos para mim. Se você está aqui, porque você foi atraído pelo Senhor, por causa da cruz, não por causa de uma propaganda de riqueza, propaganda de sucesso financeiro, ou propaganda de sucesso na vida social, empresarial, profissional, não, mas por causa da promessa que Ele nos fez. E a promessa que Ele nos fez é esta: a vida eterna. Esta é a promessa que Ele nos fez. O primeiro Adão abriu a porta para o pecado eterno, aquele que nem quem não está em Cristo tem, mas quem está em Cristo tem a vida eterna. Porque o primeiro Adão é alma vivente, mas o último Adão, o excelente, a excelência do último Adão, o último Adão é Espírito vivificante.